Bom, boa tarde novamente. Queria agradecer a presença de todas e todos, os que estão desde a manhã, os que chegaram agora à tarde. A gente está chegando à conclusão que a gente precisa promover mais eventos dessa qualidade e dessa interlocução, porque acho que a gente trabalhamos numa área muito delicada, muito sensível, muito frágil. Se a gente tem a veleidade de construir algo para a longevidade, para a perenidade, nossos trabalhos no dia a dia são muito frágeis, são muito sensíveis. Então, a gente precisa construir uma rede de sustentação para afirmar, legitimar, pensar nossas questões, para a gente pensar alternativas, para a gente criar, enfim, espaços que sejam espaços para trocar nossos desassossegos, né? Para finalizar, então, esse seminário, essa mesa é Cultura, Produção Artística e Prática Política na Tessitura do Urbano. Temos aqui 3 presenças muito especiais, muito queridas, e que as 3 representam a instituição, a Universidade de São Paulo, cada uma num equipamento, numa unidade, numa instituição. Acho que vai ser interessante entender como que a USP vem trabalhando, vem pensando sobre essa questão da memória e da preservação. Então, vamos lá, peraí. Elizabeth Ribas, do IEB, documentalista e educadora, possui graduação em Letras, mestrado em Teoria Literária e Literatura Comparada, ambos pela FEFELESH-USP, e doutorado em Ciência da Informação pelo PPGCI, Unesp. Tem especialização em organização de arquivos pelo Instituto de Estudos Brasileiros da USP, instituição em que atualmente trabalha, compondo a equipe técnica do Serviço de Arquivo. Os principais temas de reflexão partem dos arquivos como ferramenta de empoderamento e a relação entre memória e poder. Gabriel de Andrade Fernandes, que representa a Casa de Iaiá, bacharel e mestre e doutorando em Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP, com foco na área de estudos de paisagem. Atua desde 2012 no Centro de Preservação Cultural da Universidade de São Paulo, onde desenvolve ações de cultura e extensão universitária no campo do patrimônio cultural. Ana Castro, que gentilmente está nos hospedando aqui nesse encontro, professora da FAUSP, arquiteta e urbanista, doutora pela FAO, onde hoje é docente. Atualmente, desenvolve pesquisa na área de história urbana, é autora do livro Um Americano na Metrópole Latino-Americana, Richard Morse e a Formação de São Paulo. Então, acho que para iniciar nossa conversa, agora à tarde, na tarde profunda, vou passar a palavra para o Gabriel, cujo tema é a extensão universitária no campo do patrimônio cultural, dialogando com bens culturais na Universidade de São Paulo e no bairro do Bexiga. Obrigada. Boa tarde, agradeço imensamente o convite, uma satisfação poder dialogar com o Centro de Memória, uma satisfação estar nesse prédio, que é patrimônio da universidade. Vou aqui falar um pouco do trabalho que a gente desenvolve no Centro de Preservação Cultural Casa de Dona Iaiá. Alguém conhece a Casa de Dona Iaiá? Bom, o CPC, o Centro de Preservação Cultural, é um órgão ligado à Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária. Existe desde 1987, foi criado como comissão e em 2004 ele se transformou em Centro de Cultura e Extensão. E tem por missão desenvolver ações, reflexões em torno da temática do patrimônio cultural, em especial em torno dos bens culturais da Universidade de São Paulo. Pelo fato de estar sediado desde 2002 na Casa de Dona Iaiá, aqui no Bexiga, ele também tem desenvolvido uma vocação extensionista muito forte em diálogo com o bairro e com a cidade. Então, eu vou falar um pouco da nossa experiência, do nosso trabalho, sobretudo com o patrimônio cultural da USP, mas também um pouco
das nossas ações na casa e no bairro, sobretudo em função de ser uma casa que, além de ser imóvel tombado no município e no estado, ela é lugar de memória, ela é um lugar evocado pelos movimentos de gênero e de saúde mental em São Paulo em função da trajetória da dona Yaya e da própria casa. Vou falar um pouco das ações do bairro, mas o foco vai ser mais no trabalho com os bens culturais da universidade, sobretudo pensando no que foi proposto para essa mesa, pensar nas políticas de como pensar constituição de acervos, como pensar a publicação de acervos, e começando com a questão de que o CPC ele não é um arquivo, não é um museu, não é uma biblioteca e não é um centro de memória. Nós somos uma instituição... Centros de memória são por si só instituições híbridas, nós somos ainda mais híbridos. Embora nós não tenhamos rigorosamente um acervo, nós não trabalhemos com as atividades tradicionalmente ligadas a um acervo, a gente tem, muito grosseiramente e com muitas aspas, uma atuação um pouco parecida com aquilo que seria uma espécie de um museu de território, pensando o trabalho com o patrimônio cultural da universidade. Então, ainda que não tenhamos um acervo estrito sensu, e ainda que não sejamos arquivo, biblioteca, museu, centro de memória, a gente desenvolve ações de identificação, inventariação, pesquisa, indiretamente preservação e de comunicação de bens culturais. E aí eu vou tentar falar um pouco desse universo. Principalmente levando em conta que a gente está no centro de São Paulo, afastado em grande medida de onde de fato se dá a vida universitária, a experiência universitária, que é o foco de produção das manifestações e referências culturais que são objeto do nosso trabalho. Então, nesse sentido, é missão institucional do CPC lidar com identificação, preservação, direta ou indiretamente, lidar com identificação, preservação, proteção, valorização e divulgação dos bens culturais da universidade, ainda que estejamos lá no bairro do Bexiga, afastados, enfim, da cidade universitária, enfim. Nesse sentido, pensando nas várias esferas dos processos e da cadeia de patrimonialização, em alguns momentos o CPC lidou mais com questões diretamente vinculadas à preservação de bens culturais, então a gente já teve um canteiro escola que atua diretamente na conservação de obras da universidade, mas hoje a gente está atuando muito mais nas duas pontas, de um lado nos processos de reconhecimento, inventariação, documentação, e de outro nos processos de extroversão. E aí, nesse sentido, pensando em lidar com os bens culturais da universidade, tem uma primeira questão que orienta de alguma maneira o nosso trabalho, que é pensar os bens culturais que existem na universidade, oficialmente reconhecidos, e que estão salvaguardados pela universidade, fazem parte do rol de identificações, monumentos, acervos da universidade, e aqueles bens culturais que são efetivamente ligados à vida e à experiência universitária. Então, enfim, isso aqui obviamente é uma obviedade para quem trabalha com patrimônio cultural, é uma questão trivial, mas é sempre interessante lembrar daquele alerta que o professor Ulpiano faz de que ainda hoje em órgãos de preservação, órgãos ligados ao patrimônio cultural, existem profissionais, pesquisadores que estão atuando numa perspectiva muito ligada ainda ao que se entendia por patrimônio no mítico Decreto-Lei 25, enquanto em outras situações, em outras esferas, a gente já está lidando com um patrimônio cultural como está previsto na nossa Constituição. Então, nesse sentido, pensar o patrimônio cultural a partir de 88 dentro de uma universidade significa pensar quais são as referências culturais, quais são aquelas manifestações culturais que são portadoras de referência, a identidade, a ação e memória dos sujeitos universitários. Docentes, pesquisadores, estudantes, funcionários, entusiastas, frequentadores da universidade de modo geral, enfim. Quais são essas manifestações culturais que efetivamente fazem parte do seu cotidiano e que estão inseridas num processo de atribuição, de construção de valores, de sentidos e significados? E quais são aqueles bens que, embora sejam oficialmente reconhecidos e que estão presentes em listas de acautelamento de órgãos como o IFAM, o CONDEFAT ou o COMPRESP, que muitas vezes estão na universidade, mas não necessariamente estão relacionados a esses valores e a esses processos de construção de sentido e de significado.
Quando se pensa em patrimônio universitário, por exemplo, quando a gente olha para a lista da Unesco de bens patrimônio da humanidade, os poucos bens inseridos na lista da Unesco ligados a universidades muitas vezes estão inseridos nessas listagens a partir de processos de identificação de valor que não necessariamente estão ligados à experiência cotidiana universitária. Então, os casos famosos, como o da Universidade de Virgínia, mais do que esses edifícios serem representativos do cotidiano desses estudantes, professores, enfim, é o fato de ser um conjunto ligado à figura do Thomas Jefferson, pai fundador dos Estados Unidos, enfim. Ou os casos clássicos da UNAM e de Caracas, que estão listados pela Unesco muito mais em função de sua presença em narrativas canônicas da história da arquitetura do século XX, a questão da integração das artes, as obras de arte espalhadas pelos campi, enfim, e não necessariamente pela vinculação com o cotidiano desses sujeitos universitários. E isso não quer dizer que a gente menospreze esses conjuntos de valores, mas a gente tem um desafio de pensar como que reconhecer outras representatividades, outras formas de produção de significado, outras formas de apropriação e de usos. E isso aparece no rol de bens tombados presentes na própria USP. A USP hoje tem cerca de 25 e 30 bens oficialmente reconhecidos em diferentes instâncias. A maior parte delas são edificações, tem alguns acervos, como o acervo do Mário de Andrade no IEB, o acervo do Paulista, o acervo do MAC, enfim, mas de um modo geral são edificações, e a maior parte dessas edificações elas estão presentes nessas listagens oficiais de acautelamento, não necessariamente pela vinculação ao cotidiano universitário, mas pela presença delas, ainda pensando lá no decreto 25, aos fatos memoráveis da história da nação ou da universidade, ou a vinculação a narrativas da história da arquitetura e da arte. O caso do Museu Paulista e do Museu de Tu é um caso clássico de patrimonialização em função de fatos memoráveis, enfim, assim como o edifício da FAO, que foi tombado pelo Condefat apenas, se não me engano, 12 anos depois da sua inauguração, que é uma obra que foi acautelada muito em função da sua vinculação à obra de Artigas e da sua presença na história canônica da arquitetura paulista. Ou seja, tradicionalmente se lidam com esses bens a partir de valores que são próprios da história da arquitetura e da arte, não necessariamente da sua vinculação com a vida universitária. E aí, como é que a gente pensa a relação com esses bens, para além desses valores tradicionais, pensando efetivamente na maneira como eles se constituem na relação com os seus sujeitos. Então, como é que a gente lida com essas formas de apropriação que, numa perspectiva muito tradicional, elas tenderiam a ser tidas como uma forma de agressão ao espaço, enquanto, de fato, elas são uma forma de apropriação pelos seus sujeitos que constituem elas próprias uma referência cultural para a comunidade universitária. Enfim, então, não sendo museu, não sendo arquivo, etc., de alguma maneira a gente tem por missão e desafio pensar o reconhecimento desses bens culturais a partir dessa perspectiva de valores, de construção de sentidos, de apropriações, enfim. E como que a gente reconhece também, como pode reconhecer, como é que pode pensar a patrimonialização de outras práticas que são próprias da vida universitária, como ritos de passagem, assembleias, festas, celebrações, enfim, que são próprias da experiência. Ou seja, todas essas festas, práticas de aula, práticas estudantis, produção de cartazes por estudantes, práticas de pesquisa, como é que essas coisas podem ser entendidas como referências culturais inseridas em processos de patrimonialização? Nesse sentido, o CPC, a gente atua em processos de documentação e inventariação, mas também em proposição de políticas públicas de marcos normativos. Em 2017, a gente sugeriu essa carta patrimonial da USP, que apresenta alguns princípios e recomendações para o trabalho com patrimônio, e apresenta o patrimônio cultural como sendo esse conjunto amplo de manifestações e referências culturais ligadas às práticas de ensino, pesquisa e extensão e à vida universitária, para além daquela conceituação tradicional do que seja patrimônio. E aí, só para, de uma maneira panorâmica e muito rápida, falar sobre o que é o CPC e a sua trajetória,
O CPC surgiu em 87, num momento em que, num episódio muito ligado à velha retórica da perda, pensando na expressão célebre do professor José Reginaldo, em que, no contexto do Conselho Universitário, teria sido proposto que a USP se desvencilhasse dos seus antigos edifícios, desocupados, sobretudo aqueles edifícios na Luz antiga, ligados à Poli, aquele complexo onde hoje está o Arquivo Municipal e hoje está a FATEC, enfim, eram os antigos edifícios da Poli. Se sugeriu que a USP vendesse esses edifícios para fazer caixa, enfim, anos 80, no momento de crise econômica. Isso levou a reação de alguns professores que sugeriram que se criasse uma instância na universidade que deliberasse sobre o destino de bens culturais da universidade que tivessem interesse cultural. Um desses edifícios que se descobriu, enfim, que estava em posse da USP, era a casa do Dona Yaya. Então, em 87 é criada a antiga CPC. Em 95 a antiga CPC passa a discutir o destino da casa. Em 2002 se transforma em Centro de Preservação Cultural ligado à Pró-Reitoria. E desde 2004 o CPC está sediado nessa casa. Eu vou passar muito brevemente pela história da Yaya, porque acho que não é o foco aqui. Enfim, Sebastiana Melo Freire, a Dona Yaya, ela foi diagnosticada como portadora de transtornos mentais quando ela tinha por volta de 30 anos. Ela era uma mulher órfã, única herdeira da fortuna de sua família, recusava-se a casar, e, enfim, foi diagnosticada como portadora de transtornos mentais, foi interditada, e seus curadores, primeiro lugar, e depois adquiriram essa casa, que foi transformada para ser seu sanatório particular. Em função disso, essa casa documenta os processos de tratamento psiquiátrico e a clausura que essa mulher enfrentou durante 40 anos, entre 1920 e 1961. Por não ter herdeiros, todo o seu espólio foi destinado à Universidade de São Paulo, que, verdade seja dita, manteve a casa abandonada até que a antiga CPC passou a tratar dela. A casa, embora nós não sejamos também um museu casa, que poderíamos ser, a casa ela documenta a trajetória da Yaya e as questões ligadas à saúde mental e ao gênero, na sua própria materialidade, nas ações que ela desenvolve. E desde que o CPC ocupa essa casa, desde que o CPC desenvolve ações de conservação e restauração dessa casa, ele desenvolve também ações de educação patrimonial e de extroversão. O CPC tem uma linha editorial bastante consolidada, com publicações editadas pela editora da Universidade, a EDUSP, tem uma revista acadêmica importante, que é a revista CPC, e desenvolve seminários, exposições, cursos, oficinas ligadas ao universo do patrimônio cultural, e em profundo diálogo também com o seu público mais imediato, que é o público do Bexiga. Então a gente tem uma série de atividades ao longo da trajetória do CPC, que promovidas em parceria com grupos sociais vizinhos do Bexiga. Em 2012 nós fizemos um trabalho chamado Bexiga em Artes e Ofícios, que desenvolveu de uma forma colaborativa e participativa um levantamento das artes e ofícios do bairro. Entre 2013 e 2015 desenvolvemos esse projeto Rios Visíveis do Bexiga, que foi também um trabalho em torno dos rios canalizados que compõem o território do Bexiga, enfim, entre outros. E hoje nós temos uma pequena exposição de longa duração que está presente na casa sobre a trajetória da Yaya. Eu quis passar muito rápido por isso, só para avançar de fato na questão do patrimônio da USP. Então, como eu disse, hoje a USP tem cerca de entre 25 e 30 bens tombados. A maior parte deles estão concentrados no município de São Paulo. E as razões que levaram a esses tombamentos, reiterando,
praticamente, de um modo geral, não dizem respeito aos processos de produção de valor, de significado, de sentido dos sujeitos universitários. Então, os primeiros tombamentos, o Engenho de São Jorge de Erasmus, que fica em Santos, o Museu Republicano de Itu, o Museu Paulista, o Complexo do Ipiranga, são tombamentos muito associados aos fatos notáveis da história da nação, como estava lá no Decreto-Lei 25. Depois, em 78, quando é tombada a Vila Penteado, muito em função da presença de arquitetos no Condefat. Afinal, era a casa dos arquitetos. E logo em seguida, o próprio edifício da FAO, em 81. Depois, enfim, Instituto Oscar Freire, que é na Faculdade de Medicina, e aí, de repente, a gente vê medicina, direito, enfim, esses grupos de poder manifestando, se representando nesses órgãos. Talvez apenas em 91, com o tombamento do Centro Maria Antônia, que a gente tenha tido um primeiro momento de vinculação mais direta com a experiência universitária, mas ainda numa perspectiva de memória. E até hoje, todos esses bens tombados muito associados aos discursos ligados à história da arquitetura, da história da arte. Então, a gente tem um desafio que é reconhecer o patrimônio cultural para além disso, que é o que eu vou mostrar logo em seguida. Mesmo nesse rol de bens tombados, a gente tem um desafio que é o de documentá-los e de tornar essa documentação acessível ao público. Durante muito tempo, a gente teve uma base de dados online que existia em um sistema chamado ISIS, e ela acabou precisando sair do ar, enfim. E nesse momento a gente está reconstruindo uma base de dados que deve ir ao ar logo. A gente está adotando o software livre Tainacan, que é desenvolvido pela UNB e pela Federal de Goiás, que é um software bastante adequado, ágil, enfim, e bastante adequado para as nossas necessidades. Então, mesmo para esse rol de bens já reconhecidos, com todos os problemas que eles têm, ainda assim é necessário a gente promover minimamente ter eles disponíveis, ter essa documentação, essas informações disponíveis ao público. Então, isso é algo que deve ir ao ar logo, está em finalização. É uma base de dados pública que vai estar acessível num site associado ao site do CPC, com a listagem de todos os bens e com um conjunto mínimo de informações a respeito de cada um desses bens, procurando estabelecer um conjunto de informações que não seja simplesmente aquelas que estão ligadas àqueles valores presentes nas instruções de tombamento, nos processos de tombamento, mas também pensando no futuro, em como que a gente pode acolher outras formas de apropriação, de uso desses bens, pensando no futuro em como que a gente pode acolher cartografia social, história oral, práticas de etnografia relacionadas a esses bens, enfim. Então, é uma base de dados que está em finalização, deve ir ao ar logo. E aí, tem algumas ações que estão sendo desenvolvidas hoje que procuram atacar esse problema que eu falei dos bens culturais na Universidade pensados em relação aos seus sujeitos. Uma é esse projeto Roteiros do Patrimônio da USP, coordenado pela professora Flávia Brito, diretora. A gente tem também um concurso de fotografias cujos resultados atualmente estão expostos na casa do NEA. E principalmente um trabalho que também está sendo coordenado pela professora Flávia Brito, que é um inventário uspiano de referências culturais. Então, é um trabalho que tem sido desenvolvido por uma equipe de bolsistas, estagiários, pesquisadores nos últimos 2 anos, e se propõe a ser um grande levantamento participativo, democrático, plural, das várias referências culturais espalhadas pelo campus, num primeiro momento no campus de São Paulo e no campus de São Carlos, que foram os territórios escolhidos para essa primeira experiência. Então foram feitas consultas tanto digitais, por meio de formulários eletrônicos, mas também por meio de uma série de oficinas conduzidas em diferentes unidades da universidade, muito inspiradas na metodologia proposta pelo pessoal de educação do IFAM, em torno dos inventários participativos.
Então se organizam o que a equipe chama de uma teia de referências culturais, em que as pessoas vão sugerindo elementos da sua presença na universidade, da sua memória da universidade, e vão distribuindo essas referências em torno de algumas categorias pré-colocadas, que são as categorias do IFAM, e outras que a gente vai criando. Então a ideia é construir um grande inventário de lugares, objetos, edificações, celebrações, formas de expressão, saberes, naturezas que compõem o cotidiano da universidade e fazem parte desse universo de sujeitos, estudantes, professores, docentes, trabalhadores, enfim. Já estou concluindo. E aí, nesse sentido, esse é um trabalho que está em andamento, ele deve ser concluído no ano que vem. E é interessante perceber como, para além de algumas questões que fatalmente apareceriam, então o bandejão ele é uma referência cultural para uma quantidade gigantesca de estudantes, trabalhadores, enfim. As festas universitárias são uma referência recorrente, enfim, a Peruada, a Quinta Igreja, todas as festas que estão espalhadas pela USP. Mas, para além disso, começam a aparecer também algumas coisas interessantes. Por exemplo, o jaleco, no curso de Química, ele foi apontado como uma referência fundamental para eles. E num primeiro momento, fica parecendo que é uma coisa muito de uma laudatória ou de um identitarismo um pouco ufanista em torno do próprio curso, mas aí a gente começa a perceber os sentidos que são associados a essa referência. Eles colocam, por exemplo, que o jaleco ele é uma marca individual de memória daquele estudante ao longo do seu curso, porque ele vai marcando todas as falhas que aconteceram nas reações químicas e nos experimentos que eles fazem. Então, sempre que acontece algum problema, o jaleco mancha e aí aquilo vira uma espécie de um documento da trajetória individual do estudante. No Instituto de Psicologia, a gente descobriu que, por exemplo, as aranhas, elas são fundamentais para o cotidiano daqueles sujeitos, porque houve lá um docente muito importante para eles, com o qual todos têm uma relação de carinho muito intensa, que foi o César Ardes. O César Ardes estudava aranhas, então hoje praticamente uma espécie de regra não escrita do Instituto de Psicologia que não pode matar aranha lá. Então tem uma relação muito intensa com esse ser vivo que faz parte do cotidiano dessas pessoas. Ou seja, nesse inventário começam a aparecer elementos do cotidiano e da vida universitária que, em geral, não são reconhecidos pela burocracia universitária, definitivamente não aparecem no rol de bens oficialmente acautelados, mas que demandam um olhar do ponto de vista da sua salvaguarda, do ponto de vista da sua documentação, do ponto de vista da sua valorização. Enfim, esse é um trabalho que está em andamento e que, de alguma maneira, responde àquelas inquietações que eu coloquei lá no começo. E aí, só para concluir, também lembrar que, independente do trabalho que a gente faz na casa, na universidade, ele só de fato ganha significado na medida em que ele é ativado, na medida em que ele é vivido pelos vários grupos sociais que nos orbitam. Então, é importante pensar, por exemplo, em como todos os anos a União de Mulheres de São Paulo, que é um coletivo feminista que tem sede no bairro do Bexiga, e tem um bloco de carnaval dedicado à figura da Dona Yaya, todos os anos, no domingo antes do carnaval, elas ocupam simbolicamente a casa, dando sentido para aquele lugar, de fato, como patrimônio cultural, para além daquilo que está documentado nas resoluções de tombamento, as instruções de tombamento. Ou seja, a ocupação simbólica, todos os anos, dessas mulheres, efetivamente pautando questões de gênero e saúde mental nesse lugar, é o que transforma, de fato, a Casa do Nayá num bem cultural. Enfim, agradeço mais uma vez. Obrigado. Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou a Beth, queria começar agradecendo imensamente, o convite. Eu saúdo a Deise, uma pesquisadora de ponta, e hoje, por N questões, os acervos nos trazem amigos, A Deise se tornou uma amiga querida. Ao Gabriel e a professora Ana, pela honra de dividir a mesa com eles. E eu saúdo e louvo todas as falas, os colegas e as instituições e os trabalhos que estiveram aqui até o momento, Como o Gabriel falou, a gente está num centro
de memória. A casa, ela tem um significado, e então a gente pede licença sempre quando a gente vai para esses lugares, né? Apesar de sermos cientistas, existe um sagrado nesses lugares de memória, né? Então eu peço licença a todos que vieram antes de nós e a todos que virão depois, nessa grande ação que a gente tem, né? E essa paixão que a gente tem em respeito pela memória. Bom, tem uma brincadeirinha aqui que é sobre os centros de memória na periferia do capitalismo. Na cidade universitária, né? E hoje, depois que a gente ouviu a fala do Guilherme, às vezes, nós que trabalhamos com memória e patrimônio, às vezes a gente reclama um pouco, quem está lá no centro, que é no Butantã, a gente fala assim, hoje eu tenho que ir no Museu Paulista, hoje eu tenho que ir na IASH, hoje eu tenho que ir na Maria Antônia, hoje eu tenho que ir não sei o quê. A gente nunca mais vai reclamar disso, vou falar assim, se a gente estivesse na Unesp, a gente ia ter que percorrer 500 quilômetros, né? Então, na cidade universitária tem esses marcos, né? E que a gente sabe que também não são neutros, né? Mas, enfim, ali dentro do centro da cidade universitária, tem a Praça do Relógio, que tem uma frase, né, atribuída ao Miguel Reale, que é uma adaptação que ele fez de um filósofo chamado Nicolau de Chiusa, e ela fala, no universo da cultura, o centro está em toda parte. E eu ouso dizer, eu que não sou ninguém na fila do pão, eu não sou, né? Mas eu ouso fazer uma nova variação, que é nas instituições de memória, o poder também está em toda parte, né? Então, é por isso que a gente tem que agradecer essas pessoas que estão aqui hoje conosco, que prepararam, né, horas e horas de trabalho para estarmos aqui. Também agradecemos de forma especial ao Centro Maria Antônia, toda a equipe técnica e a querida professora Ana, que sempre nos acolhe com tanto carinho, com tanto profissionalismo, nos ajudando com milhões de coisas que lá, pelo menos lá no IEB, a gente sempre pede para ela. Então, obrigada, professora. Saudando você, a gente saúda todos, né? E eu também, quando eu saio, né, do IEB, né, eu também deixo uma equipe. Então, eu queria dizer só que eu estou falando aqui em nome do arquivo do IEB, de certa maneira do IEB, mas eu só estou aqui porque tem um grande grupo de pessoas totalmente dedicadas e envolvidas para que eu pudesse sair e o acervo continuasse sendo pesquisado, trabalhado, tratado e tudo mais. E é, inclusive, a partir da experiência deles e dos olhos deles, né? Por isso que eu sempre peço licença, porque eu estou falando em nome deles. Bom, eu acho que nos últimos anos, né, principalmente durante a pandemia, a gente viu a queda das estátuas, né? Que foi uma coisa bem impressionante, né? A gente preso dentro de casa, a estátua caindo, né? Eu lembro que eu só passei a mão no telefone e liguei para o pessoal do Museu Paulista e falei assim, gente do céu, vocês estão preparando a abertura do Museu Paulista, como é que vocês vão fazer com aquela estátua do Bandeirante ali no meio, né? Porque ela está presa na parede. A gente que trabalha no patrimônio, a gente sabe todos os problemas. A estátua está presa na parede, não tem como você cortar a estátua, né? A gente já tentou. Então, e aí eu lembro, né, meus colegas maravilhosos falaram assim, não, Beth, fica tranquila, vai dar tudo certo, né? Mas gente, entre os arquivos, as bibliotecas e os museus, eu trabalho no arquivo do IEB. Arquivo é sempre proibido, é sempre secreto, é sempre crime, é o Cacilda 4, assim, sabe? Então, de nós três, né, nós somos o que tem menos glamour, né? Aí eu falei, gente, estão tacando fogo nas estátuas, imagina o que eu vou fazer com a gente, né? Porque a gente é tão insignificante, né? Então, a minha fala é um convite mesmo, e talvez um pouco de nada a mar aberto, tá bom? Então, os erros da fala são todos meus e os acertos são das pessoas que estão trabalhando comigo, colegas, instituições que nos inspiram, né? E só passando rapidinho, então. Então, já que, né, eu falo do arquivo do IEB, né? O que é arquivo, né? Então, arquivo é um conjunto de documentos que, independente da natureza do suporte, são reunidos por acumulação ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas. Então, arquivo não é um documento só, tá? É sempre isso, né? É um conjunto, é sempre uma rede de relações, né?
E o que a gente nunca pode esquecer, né? Que os arquivos, eles devem servir à sociedade no qual eles estão inseridos. E a gente tem que trabalhar hoje cada vez mais com essa questão do território, né? Dos espaços micros e do espaço macro, né? Então, por exemplo, o arquivo do IEB, em primeiro lugar, ele tem que atender as pessoas que estão ali em volta dele, mas também a sociedade em geral. Então, e é muito desafiador isso, né? E no caso dos arquivos pessoais, que é a especialidade do IEB, onde eu falo, né? Eles são papéis ligados à vida familiar, civil, profissional, produção política, cultural, científica, artística, de estadistas, políticos, artistas, literatos, cientistas. E como aqui a gente combinou, né, a gente fez um ensaio antes, eu agradeço a fala do meu colega Guilherme, porque é isso, né, a gente sempre volta, né, para a microhistória, né? Não tem como a gente não sair dela. Mas no caso dos arquivos pessoais, a gente está bem atrasado ainda, porque é sempre uma pessoa de destaque, né? Então, o Guilherme já contemplou muito das nossas falas, né? Então, a microhistória, ela nos inspira hoje, que nós trabalhamos nos arquivos, mas eu acho que a gente tem que comer um pouquinho, um arroz com feijão, assim, para chegar naquilo que a Escola dos Análises propôs para a gente, né? Então, algumas instituições ainda detêm o discurso de que os arquivos pessoais que estão ali, ou os arquivos privados, eles são selecionados, né? Para guardar os seus arquivos, podem ser guardados os arquivos, aqueles de destaque ou excepcionais em sua área de atuação. E aí, né, caso do Ferreira, espeta de pau, né? O IEB tem essa política, né? Então, só contextualizando rapidamente, o nosso histórico, o IEB é criado em 1962. Essa flechinha aqui é o nosso querido professor Sérgio Buarque de Holanda, né? Essa daqui é uma foto que a gente tem no arquivo do Mário de Andrade. Esse grupo de intelectuais, do lado do Sérgio Buarque, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, está o Gilberto Freire, e sentado com a florzinha na mão está o Rodrigo Melo Franco de Andrade, né? Eles mandam essa fotinho para o Mário, escrevem atrás para o querido mestre Mário de Andrade, né? E aí o Sérgio, um pouquinho mais velho, ele cria o IEB, e ele cria, e até hoje a gente tenta aplicar, né, uma coisa super simples, que é o IEB, ele é um órgão de integração da USP, ou seja, ele não é um centro cultural, ele não é um museu, o que ele é, né? Ele é um instituto especializado, né? E qual que é o nosso desafio fundador? A reflexão crítica sobre a sociedade brasileira por meio da articulação de diferentes áreas das humanidades. Então, desculpa, né? Ferrou. Porque a sociedade é complexa, né? Reflexão crítica, fazer isso também é complexo, né? Então, e nós temos, então, as nossas linhas de pesquisa ali, o acervo, e a gente gostaria que elas fossem indissociáveis, que elas andassem bem juntinhas, né? Essa daqui é uma fotinho, né, falando sobre a materialidade. Esse aqui era o IEB ontem, a gente ficava debaixo da moradia estudantil, que a gente chama na USP carinhosamente de CRUSP, e hoje esse é o IEB. O IEB é vizinho da Biblioteca Gita José Mindre, vulgarmente chamado de Brasiliana, Biblioteca Brasiliana. Então, nós ganhamos um super prédio também, a gente ficava num prédio bem pequenininho, ganhamos um super prédio, e o acervo do IEB, ele é composto por aquilo carinhosamente que a gente chama de ABC, que é Arquivo, Biblioteca e Coleção de Artes Visuais. Bom, nós somos especializados em arquivos pessoais e agora, vamos expor. A gente tem uma política de acervos, né? Ela, para o bem e para o mal, ela foi aperfeiçoada durante muitos anos e, mais recentemente, principalmente em 2010, né? Ela foi publicada, ela está disponível em vários canais, ela serve de referências para muitas instituições, mas aí a gente vê, né, aí em laranjinha, dá para vocês verem, né? Então, a gente ainda trabalha com essas questões, né, de temas considerados notórios, temas que apresentem caráter interdisciplinar, linhas de pesquisa do Instituto, né? E essa questão, né, dos temas considerados notórios, né, a gente acaba tendo alguns embates, né, que é aquilo que já foi falado super bem anteriormente, que é essa questão da subjetividade, né? O que é notório, né? No caso da cultura, por exemplo, cultura popular, né? A gente está lá cheio, assim, né, dentro dos arquivos, gente do céu, que negócio derruba qualquer governo, né? Porque a gente vê aquele preconceito, assim, né, sobre
uma alta arte, uma baixa arte, e aquilo está escrito, né? Sem cometer anacronismos, a gente tem que avançar um pouco, mesmo que às vezes... Gente, é muito difícil institucionalmente você discutir essas coisas, porque às vezes as pessoas mais velhas, elas tomam para si. E às vezes as pessoas mais novas acabaram de chegar e não tem culpa nenhuma, só toma uma pedrada ali, né? Querendo dar uma refrigerada ou trazer uma coisa mais nova, né? Então, como diria, né, o nosso querido professor Upiano, né? Falar de bens culturais não é falar de coisas ou práticas em que tenhamos identificado significados intrínsecos, próprios das coisas em si, né? Obedientemente embutidos nela, mas é falar de coisas ou práticas cujas propriedades derivadas de sua natureza material são seletivamente mobilizados pelas sociedades, grupos sociais, comunidades para socializar, operar e fazer agir suas ideias, crenças, afetos, seus significados, expectativas, juízos, critérios, normas, etc., etc., em suma, seus valores, né? E aí eu deixei aqui, por outra parte, né, essa problemática, né, do valor, né? Valor para quem, né? Para quem é que está julgando aquilo? E aí a gente tem uma máxima no arquivo, que é organizar papel é fácil, organizar as pessoas que é difícil. A gente vai vender uma camiseta e quando a gente começar a vender, a gente vai ficar rico. Tem uma colega nossa, que é a Denise de Almeida Silva, ela tem se dedicado já faz alguns anos, pensado um pouco sobre a questão da importância do atendimento ao público. E, a partir de um artigo dela, nós desenhamos, que é um gráfico de alta complexidade, olha que chique, né? Parece o povo da fé falando, que é o fluxo de atores no trabalho com arquivos pessoais, né? Então, nós somos pessoas, né, que atendem pessoas, que pesquisam pessoas, que são guardadas por pessoas. E no meio de tudo isso, ainda tem uma legislação biruta, que é a questão do direito autoral, que hoje em dia tem nos dificultado bastante o desenvolvimento de algumas práticas, inclusive boas práticas de divulgação do conhecimento, compartilhamento de saberes e tudo mais, né? Bom, o que nós queremos fazer, então? A gente quer olhar o passado, repensar o presente e planejar o futuro. Uma questão é que a política de acervos do IEB... Bom, está gravando, mas eu vou falar assim mesmo. A política de acervos do IEB, ela é uma discussão sensível dentro do IEB, porque durante muito tempo entrava o que os diretores queriam. E aí teve uma pequena discussão ali que foi muito saudável, mas agora eu acho que a gente tem que tomar cuidado também, porque está correndo o risco de não entrar nada. Porque daí é tanta gente discutindo... que às vezes essa questão de você salvar o patrimônio exige um pouco de coragem também e dar um meter o louco, assim, falando, olha o avião ali, ó, trouxe as coisas para cá, senão não vai salvar, né? Então, no caso do serviço de arquivo, a gente não dispõe de autonomia para propor mudanças na política de acervo do IEB. Não é que a gente não pode falar, entendeu? A gente pode falar, mas assim, tem que discutir com todo mundo, tem que conversar, né? Não é assim. Então, o que a gente fez? Nós nos classificamos no arquivo do IEB como anarquivistas. Por quê? Porque já que a gente não consegue mudar a política, a gente vai mudar aquilo que a gente chama de hierarquias informacionais, né? Então, a nossa busca é dar voz àqueles que, por incrível que pareça, a classificação padrão silenciou. Então... existia uma classificação padrão, né, que foi absorvida pelo IEB, mas ela foi idealizada, no caso do Brasil, pelas nossas irmãs e irmãos queridos da Fundação Getúlio Vargas, o CPDOC, e a metodologia era uma organização que a gente chama de seriada. Então, é assim, quando você vai organizar um arquivo pessoal, você junta conjuntinhos de documentos que são parecidos. Então, tinha esses agrupamentos aqui, documentação pessoal, documentação profissional, fotografia, correspondência, diversos. A gente pode fazer 1000 críticas a isso, tá bom? Mas funcionou durante muitos anos, era o melhor que a gente tinha nas condições que a gente tinha. E, inclusive, mais adiante, nós vamos ver que o CPDOC-FGV, ele não só foi o pioneiro nessa área, mas na questão de políticas, eles continuam sendo pioneiros, né? Aí, o que aconteceu?
a gente tem lá o arquivo do Mário de Andrade, que inclusive é tombado pelo IPHAN, que também é um inferno, porque assim, cada vez que você vai restaurar uma carta, você tem que pedir autorização, tudo mais, né? Mas salvou o patrimônio, beleza. Aí o que aconteceu? O Mário de Andrade, ele deu uma declaração uma vez falando que eu sofro de gigantismo epistolar. Por quê? Porque são quase 7.000 cartas, né, que a gente tem dele. É uma porrada de cartas e é uma porrada de gente ali naquelas cartas. E as cartas, tradicionalmente, elas eram agrupadas em dois conjuntos, que era correspondência ativa e correspondência passiva. Então, a correspondência ativa é as cartas que o Mário escreveu, que eram 588. E a correspondência passiva eram 6.986 cartas, né? E aí aconteceu a pandemia, né? Estamos em casa, aquela ideia também estapafúrdia, daqui 2 semanas nós vamos voltar, vamos fazer aqui uma reorganização do sistema, vamos revisar aqui umas coisinhas, aí você está lá com seus estagiários, né? A gente... É um bálsamo da universidade. Às vezes eles nos enlouquecem também. Mas a gente ter os alunos ali com a gente é muito legal, né? E na pandemia, eles estavam ansiosos em casa, falaram assim, não, Beth, vamos fazer o seguinte, lembra daquele projeto de reclassificar as cartas do Mário? Vamos reclassificar? Reclassificamos, gente, olha que birutas. Aí a gente, então, fez o agrupamento de modo que, num primeiro nível informacional, então tem o arquivo do Mário, tem ali as cartas, e aí quando você passa, em vez de você passar para passiva e ativa, agora você tem a lista das pessoas e das instituições. Deu mais de 1.000 pessoas, né? E aí, olha que legal, né? A gente começou, porque essa questão da representatividade lá dentro do arquivo, ela era muito importante, muito latente. Graças, inclusive, aos alunos de graduação, eles ficam perguntando pra gente, por que eu não me reconheço aqui? Por que o arquivo da minha avó não pode vir pra cá? E nananã, né? E essas coisas são muito... Tem hora que cansa, claro que cansa, gente, porque você tem toda a burocracia universitária pra, né, resolver, e aí o aluno fica lá no seu pé, né? Falando assim, por que tá escrito assim, tá escrito assado? Você fala, ai, caramba, né? Mas eu sempre brinco que os nossos estagiários, os alunos da graduação, eles são tipo a brisa da manhã, sabe? Porque a gente tem aquele ranço universitário de você fazer 1.000 coisas em 3 vias e todo mundo tem que assinar e daí demora 50 anos para uma coisa acontecer. E os alunos não. Os alunos, eles têm aquela força da juventude, né? E eles vêm e balançam as estruturas. E aí eu lembro que quando os alunos estavam me ajudando a revisar os 1.900 correspondentes do Mário, né? A gente achou uma cartinha, né, que eu deixei aqui, que é a Aliança Cooperativa dos Homens Pretos, que era uma associação super importante, que a gente tinha muita dificuldade de achar material, muita gente já tinha procurado e, essa coitada, a carta estava lá, né, no meio. Então, ela evidenciou. Mas foi um documento só. Outro dia eu fui no congresso, eu falei assim, um documento só. Eu falei, você não tem ideia o quanto é importante esse documento lá no arquivo do Mário, né? E a gente tenta, né, como nós estamos na academia, a gente tenta honrar a tradição de pesquisa mesmo, então a gente segue uma linha que tem esses autores aqui, com destaque para o Daniel Martins Ávila, que a gente chama de o direito ao nome. Na ciência da informação agora é uma linha, né, que a gente cunhou, né? Então, há um poder implícito a essa ação de nomear, uma vez que, ao criar substitutos documentais, o bibliotecário impõe um controle à linguagem e, portanto, influencia o acesso e o uso da informação e o conhecimento dela oriundo. Então, vocês entenderam o plot twist? Em vez de a gente conseguir trazer as pessoas, né, que a gente queria para o acervo, como não cabe no nosso ossado, a gente mudou. A gente deu uma enganada nas pessoas e a gente começou a evidenciar esses silenciamentos, né, que, como diria, né, o Pollock, ou o russo, é esse silenciamento inerente, né, dentro dos arquivos, né? Eu já estou aqui nos 20 minutos, posso falar mais 5? Tá. Então, no caso do arquivo do IEB, né, a gente trabalha então com esses benditos papéis privados, que a gente chama de papéis privados, né, documentos privados de interesse público. Então, a gente fica lá, né, rebolando entre a questão do direito à privacidade, o direito autoral e tudo mais. Mas o Schellenberg, né, nosso arquivista querido, ele fala que os papéis privados devem ser descritos da forma a facilitar o seu uso. Então, a gente já catou o Schellenberg ali e falou assim, não, a gente tem que facilitar o uso, gente. Não importa que a gente vai reclassificar 9.000 documentos aqui.
E aí, o que aconteceu? A gente, nessa busca, né, de uma representatividade, a gente tinha um conjunto chamado Jornais Negros Paulistas, que são cópias de jornais. E aí, o que a gente tinha? A gente tinha uma entrada para cada jornal dizendo o título do jornal e o período que ele ia. E aí, então, a gente falou assim, bom, vamos aplicar, né, a nossa revolução aqui. Então, antes, a entrada era isso. Então, tinha o jornal, né? E aí a gente colocava o mínimo e a data nem saía direito, porque era uma data tão complicada. Aí, com a ajuda do AEL, a gente redigitalizou esse material para uma resolução melhor. E o que era uma entrada assim, a gente começou nessa questão do direito ao nome, né? A gente coloca, então, por exemplo, ali, ó, ainda a ti. Poesia escrita por Eusébio. Tem como tema principal o afastamento da, abre aspas, que está copiando do jornal, querida de seus sonhos. O que a gente está fazendo? Porque antigamente a gente não poderia, por exemplo, então, eu sou, agora que nós somos amigos, né? Então, para vocês, eu sou a Beth do IEB. Só que nas normas de cadastro, eu não sou a Beth do IEB. Eu sou Ribas, Elizabeth Marim, né? E no caso dos jornais da imprensa negra, eles tinham pseudônimos, eles tinham codinome, eles tinham, sei lá, eles tinham tudo que você pode imaginar. E, às vezes, essas pessoas elas eram silenciadas, porque numa descrição você nunca ia colocar o nome sozinho. E aí a gente falou, vamos colocar o nome sozinho. Então, agora a gente começou a mapear. Então, por exemplo, o Eusébio, ele já tem hoje nos nossos bases de dados nome e sobrenome. A gente vai mapeando, a gente vai criando. Tem inteligência artificial? Gente, não tem, tá? E é uma loucura, porque é muita gente trabalhando, mas a gente extrai, a gente aproveita, porque a gente trabalha na USP, a gente tem que aproveitar, né, gente? Os nossos alunos, gente, eles têm um poder de síntese impressionante, assim. Então, eu cato mesmo a mão de obra ali e falo, gente, é pela ciência, senta aqui, lê o jornal e vai indexar artigo por artigo. E, no final das contas, eles ficam felizes, porque eles aprendem tantas coisas, né? Esse trabalho também, já que a gente está falando de direito ao nome, né? A gente tem que agradecer a professora Inês Gouveia e as bolsistas do programa PUB, que é o Programa Unificado de Bolsas da USP, a Natália Caires e a Carolina Natividade da Cruz, e também a equipe do AEL da Unicamp, que a gente não conseguia digitalizar, catamos um ônibus, metemos as meninas dentro do ônibus, 3 horas da manhã, coitadas, e fomos para a Unicamp e eles ensinaram a gente a digitalizar e a gente redigitalizou todo o acervo para que ele ficasse em melhor qualidade, né? Então, estamos falando aqui da luta dos territórios da memória, né? O Terry Cook e a Johann Schwartz, eles falam já em 2000... Desculpa, aqui está errado, não é 2020, é 2002, gente, desculpa. Eu faço essas coisas correndo, desculpa. É que a gente está perdendo nosso e-mail da USP, também está uma loucura essa semana lá. Eu fui revisei errado. Os historiadores, eles dizem o seguinte, os historiadores desde meados do século XIX, em busca da nova história científica, precisavam de um arquivo que fosse um repositório neutro de fatos. Até muito recentemente, os arquivistas eram obrigados a exaltar seu próprio mito profissional de imparcialidade, neutralidade e objetividade. No entanto, os arquivos são criados pelos poderosos para proteger ou melhorar sua posição na sociedade. Por meio dos arquivos, o passado é controlado. Certas histórias são privilegiadas e outras marginalizadas. E os arquivistas são parte integrante dessa narrativa. Então, como a gente não queria ficar ali no centrão da arquivologia, a gente deu um plot twist e agora a gente está usando arquivistas. A gente muda e, em vez de começar a cadastrar o documento, né, a gente segue todas as hierarquias, tá bom? Mas a gente dá evidência para o nome das pessoas que muitas vezes seria um descritor que ele seria colocado em segundo plano, né? Existem boas práticas de mudança política? Sim, novamente, nosso querido CPDOC-FGV. A gente faz um agradecimento à Adelina, à Dani e à Carol, que são nossas colegas de lá, e elas, trabalhando, né, nessas equipes também que chegam, né, às vezes a gente tem que dar uma de louco quando a gente chega. E o CPDOC da FGV, ele era o arquivo privado com maior índice de homens brancos. E aí elas mudaram a política. É tão bonito, porque hoje
A política é aqui, ó, tá vendo? Ó, por arquivos pessoais de homens e mulheres. Elas colocaram a palavra ali. Eu achei incrível, porque era o arquivo mais masculino que a gente tinha. E nos últimos 5 anos, elas já estão quase equiparadas. E elas saíram a campo. Então, se vocês conhecerem alguém, né, que queira doar o arquivo e é uma mulher, pode doar para elas que elas estão aceitando. E no caso do arquivo do IEB, o que a gente teve em algum momento, né? Principalmente quando a gente mudou de prédio, a nossa ideia era guardar o mundo. Eu, principalmente. Mas o que a gente quer hoje? A gente sabe que a gente já não consegue mais compartilhar, guardar tudo. Então, a gente quer compartilhar. Então, a gente fez um protocolo de descrição, a gente fez uma mudança no protocolo de descrição do documento. A gente tem prestado consultorias, assim, né, assim como o meu colega, né, querido Sátiro, falou, né, sobre essa questão de você treinar pessoas interessadas. A gente também tem mudado isso. A gente tem questionado bastante nossas políticas de digitalização. A gente conversa muito entre nós ali, quem vai ser digitalizado primeiro, como será o acesso. A gente tem um programa de organização também, que a gente fica discutindo quem é que vai ser organizado, quem é que não vai. Então, a gente faz, a pessoa chega, ela começa a ser organizada, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que dar um corre e pegar quem está lá no fim da fila. Então, cada vez que chega um, a gente tem que pegar um do final. E assim a gente vai fazendo, né? E a gente também fez uma mudança do público, gente, né? Tudo isso voltado para o direito à memória e à história, né? Então, esse daqui, por exemplo, são os nossos amigos da Nação Camaiurá. Então, ao invés de eles entregarem o arquivo para a Universidade de São Paulo, nós damos uma consultoria para que eles façam as práticas. Ai, gente, é tão incrível, eu aprendo tanto, eu fico tão feliz. A gente também tem que fazer um agradecimento, né? Além dos nossos alunos, eu já estou terminando, tá bom? Além dos nossos alunos de graduação, que estão ali todos os dias, né, no tico-tico, no fubá, assim, né, provocando a gente no bom sentido, no caso do IEB, a gente tem um programa de pós-graduação e os alunos da pós-graduação, eles mudaram o programa de pós. Eles criaram uma ampliação das políticas de ação afirmativa e, por exemplo, eles criaram um cursinho pré-pós. Os próprios alunos da pós-graduação preparam alunos em situação de vulnerabilidade para entrarem na pós-graduação. E são esses alunos que têm outras histórias, né, e que não é da família tradicional ali do centro de São Paulo, quando eles chegam na universidade, eles querem se reconhecer. Então, isso movimenta ali o caldo, sabe? É bem legal, que como disse o Ricardo, né, o nosso querido mestre Ricardo, olha, muitas das coisas boas que a gente faz lá no arquivo é o Ricardo que ensinou a gente. É intenso, né? É tenso, mas é intenso, mas é muito produtivo, porque tira a gente do comodismo, né? E um novo público que a gente tem esse ano, a gente começou a receber, esse daqui é um primeiro coletivo, é a produtora Sá Menina, um coletivo de artistas de uma produtora que a gente chama de afrocentrada, né? São artistas que eles estão usando o acervo para compor uma peça cênico-musical. Então, eles vêm no arquivo, eles pesquisam, mas eles fazem os ensaios ali com a gente. É maravilhoso. Eles cantam, eles dançam e a gente dança junto, né? E olha que legal, né? Essa daqui é uma foto que eu gosto bastante. Esse é o Almir Rosa e foi o Almir que me ensinou essa frase, né, do Solano Trindade, que quando a gente começou a explicar para eles, né, porque tem um protocolo também, tá? Ninguém vai dançar mamusca ou a tico-tico no fubá em cima do documento, tá bom? Tem um procedimento, né? Vamos chamar assim, né? E aí ele um dia falou pra gente essa frase, que inclusive ela foi me ensinada pela estagiária que está mediando esse trabalho com os artistas, né? Pesquisar na origem das fontes e devolver ao povo em forma de arte. É incrível, né? Então, isso é o que a gente conseguiu fazer nesse momento. Então, como a gente não conseguiu mudar a política, nós mudamos os meios e a maneira mais ágil foi trazer um público para a gente ali. E esse olhar do público, né, como diz a Letícia Rosa, que a quem eu agradeço muito, está fazendo um trabalho fundamental, né, nossa estagiária que media ali os artistas, né, como eles têm todo um Paranauê ali, né, para um espaço para ser cuidado, então tem uma estagiária, a gente treinou ela e ela faz esse trabalho de pesquisa junto com eles, né.
o que a gente percebe, né? Os artistas, eles iluminam os nossos documentos, mas também são iluminados por eles, né? Essa é a frase da Letícia. Bom, então está sendo feita uma construção de uma peça cênico-musical. Nós percebemos as trocas transformadoras entre os artistas e a equipe, né? E por que nós fazemos tudo isso, né? Sempre que eu faço minha fala, eu peço licença para falar essa frase do Júlio Michelet, que ela é uma das... Além de organizar as pessoas é fácil, organizar o papel é fácil, organizar as pessoas que é difícil, a gente também tem frases sérias ali, né, que nos inspiram todos os dias. Quando a gente está cansado, a gente brinca, né, com o nosso público, com os nossos alunos, com os pesquisadores, e também, né, nos voltamos para os mestres que vieram antes de nós. Essa frase fala o seguinte: quando penetrei pela primeira vez nessa catacumba manuscrita, nessa necrópole de monumentos nacionais, teria dito de bom grado: eis a morada que escolhi, o meu descanso eterno. Não tardei, porém, a perceber, no silêncio aparente dessas galerias, que havia um movimento, um murmúrio, algo que não pertencia à morte. Esses papéis, esses pergaminhos deixados ali há muito tempo, nada pediam, a não ser a possibilidade de rever a luz do dia. Esses papéis não são papéis, e sim vidas de homens e mulheres, de países e de povos. Esse daqui é o meu agradecimento, o meu e-mail. A USP quer tirar o e-mail de mim, mas ela não vai tirar, tá? Aqui está registrado agora, viu, USP? E vocês fiquem à vontade para escrever para mim, para o arquivo, né? E agradecer imensamente, como a professora Joana falou hoje de manhã, né? O mundo mudou e essa questão da gente trabalhar em rede é cada vez mais fundamental, né? Então tá aqui um arquivo tão pequenininho, né, com algumas ideias tão anárquicas ali dentro, tá aqui ao lado de grandes instituições, grandes colegas. É uma honra e uma alegria. Muito obrigada, viu, gente? Vou começar aqui agradecendo muito o convite da Joana, da Thaís, da Deise, então que a gente já se conhece e se reencontrou aqui. Eu vou fazer uma fala um pouco exógena, digamos assim, porque não sou, né, dessa área dos arquivos, enfim. E nessa mesa, né, depois de ouvir o Gabriel, depois de ouvir a Beth, tendo ouvido já a mesa da tarde, não consegui vir de manhã, uma pena. Então vou fazer uma fala meio dividida, assim, meu lugar dividido entre a FAO, onde eu dou aula, né, sou professora da Faculdade de Arquitetura, do Departamento de História, e esse lugar que eu estou agora ocupando aqui como vice-diretora do Centro Maria Antônia, né, que é dirigido pelo José Lira, meu colega da FAO. A gente está aqui mais ou menos há 2 anos, enfim, também pegando o Maria Antônia, também vindo para o Maria Antônia assim, no pós-pandemia, né, então também tentando pensar um pouco aqui como trabalhar o Maria Antônia, que tem uma história longa já, importante na história da cidade, mas que por conta da pandemia parecia que tinha um pouco desaparecido, assim, então uma vontade de abrir, né, de novo o prédio, pensar coisas, enfim, né. E aí eu escolhi falar, então, uma experiência da FAO e que cruzou com essa experiência aqui do Maria Antônia, então vou falar brevemente dela, que é uma disciplina de extensão da FAUSP, que migrou aqui para o Maria Antônia como um projeto expositivo, um projeto curatorial, expositivo e com atividades paralelas, para, a partir disso, propor aqui uma reflexão que eu acho que, de algum jeito, fala de coisas que eu já escutei aqui, né, dos questionamentos e que eu não estava com a resposta, assim, ia meio falar, gente, é isso que eu tenho, né, para a gente pensar junto, mas acho que algumas das coisas que eu escutei aqui até que já me ajudaram a pensar. Né? Então,
eu vou relatar um pouco essa experiência para vocês, de montagem de uma disciplina que, na verdade, começou de um levantamento dos coletivos de São Paulo, isso antes da pandemia ainda, com a intenção de fazer um seminário na FAO com os coletivos, também com... e ainda teve essa desformatação, né? O azulzinho era onde estava escrito o negócio, tudo baixou, mas tudo bem. A ideia de fazer um seminário na FAO, a partir de coletivos que atuam na cidade de São Paulo, já diante desse reconhecimento da transformação, da mudança muito positiva dos alunos, né, diante das políticas afirmativas, e a gente queria trabalhar um pouco com os coletivos. E aí veio a pandemia, esse trabalho de levantamento inicialmente feito com bolsistas também, que são os nossos bolsistas PUB, ficou meio recolhido. A ideia de fazer um seminário não podia ser feita, mas a gente começou a fazer encontros virtuais com esses vários coletivos da cidade para conhecer as pessoas, faziam reuniões fechadas, né, enfim, entre a gente, fomos fazendo essas várias conversas, e aí, quando a pandemia terminou e a gente pôde voltar para a rua e para a escola e para a FAO, uma vontade, acho que compartilhada por todos, era de não estar dentro dos espaços, né, não ficar dentro da sala de aula, sobretudo numa faculdade de arquitetura e urbanismo, sobretudo numa disciplina que se chamava História da Cidade, ficar fazendo as aulas só dentro da sala, tal. Então a gente montou daí uma disciplina compartilhada entre os colegas dos 3 departamentos, tecnologia, projeto e história. Eu sou do departamento de história. Pensamos uma disciplina de extensão a partir de um desses coletivos que a gente tinha tido contato, que é o São Mateus em Movimento, que fica na Vila Flávia, né, no distrito de São Mateus. Pus aqui esse mapinha para vocês verem, longe, digamos, do centro, né, mas que tem transporte público graças ao monotrilho, então era também de fácil deslocamento, né. E aí, a nossa disciplina, então, ficou sediada nesse coletivo que se chama São Mateus em Movimento, na Vila Flávia, nessa casa, que é a casa da Dona Vera. O São Mateus em Movimento é um coletivo que surge em 2012, quando jovens ali desse bairro começam a trabalhar juntos. O Negotinho, que é um dos coordenadores desse coletivo, Fernando de Carvalho da Silva, ele sobe a laje da casa da mãe dele, faz essas 2 salas. É um coletivo que trabalha uma espécie de contraturno da escola, aulas de musicalização, de línguas, de computação, enfim, ligados ali aos jovens e crianças do bairro, mas também tem uma ação cultural importante nesse bairro da Vila Flávia em relação ao grafite, que é uma área que tem muito grafite, como todas as periferias, mas ali em especial tem muito, uma área de grafite bem importante. Eles têm um trabalho também de fazer uns festivais de grafitagem, de atrair grafiteiros do Brasil todo. Aqui eu pus um mapinha só para vocês entenderem o que é. Então são 2... Ai, gente, vocês nem me falaram que eu não estou naquele negócio de apresentar slides tela cheia. Espera um pouco. Aqui. Foi. Nossa, mas está péssimo isso aqui, Jesus amado. Bom, é uma área onde passa um córrego aqui no meio, né, que é o córrego Cangueiras, que deságua ali no Aricanduva. Então são 2 urbanizações, 2 loteamentos regulares, mas com uma ocupação a partir dos anos 50 e 60, e essa área do meio aqui, esse mapa ainda não está com todas as ocupações, está inteira ocupada, é uma favela que começa no final dos anos 80 e início dos anos 90. E aí, para montar essa disciplina, a princípio uma disciplina de extensão, de trabalho nessa área, porque né, a Faculdade de Arquitetura poderia, então, oferecer, digamos assim, né, tem as habilidades desse trabalho de urbanização e tal, então, uma discussão de urbanização desse córrego que já está canalizado, uma discussão que se daria ali nesse espaço. E a gente chamou para participar junto conosco no oferecimento dessa disciplina, o Adriano José de Souza, que é o que está de camiseta preta e amarela, que é uma foto do site do CPDOC Guaianás. Ele é um membro do CPDOC Guaianás, que é o Centro de Documentação e Memória da Zona Leste.
até foi a Joana que me apresentou. Primeira vez eu busquei o pessoal do Ururaí, depois eles me falaram, não, fala com o Adriano. Então o Adriano veio com a gente como professor nessa disciplina, ele tem uma tese sobre uma dissertação sobre São Mateus, e ele participou então todo o tempo. Ele era uma espécie de mediador também da gente com o território. Tem também aqui a Renata Eleutério, o Alan Cunha, que depois vão ser figuras que vão entrar aqui na nossa história. Ele foi uma espécie de mediador, então a disciplina ocorria um pouco na FAO, Maranhão, porque era aqui no centro, para eventualmente a gente ir direto para lá, e também lá no São Mateus em Movimento. E o Adriano foi também nos trazendo, a gente foi trazendo alguns convidados, o Adriano trazendo outros. Com isso a gente foi se localizando melhor naquele território, conhecendo um pouco mais das histórias, e a questão, digamos assim, principal da discussão era, de fato, essa questão do córrego e, né, como que eu poderia ter um projeto que virasse uma emenda para um vereador, enfim, tal. Então veio ex-engenheiro da Sabesp, que é esse senhor, ex-técnico da Sabesp, que é esse senhorzinho, o senhor Carlos de Campos, que é uma figura fenomenal. Veio gente do movimento de moradia, enfim, fomos, né, circulando pelas discussões, mas a questão do grafite estava o tempo inteiro muito presente, porque é uma área muito grafitada, e o Negotinho, inclusive, falava, todo mundo visita o Beco do Batman, mas ninguém visita a galeria de grafite a céu aberto que a gente tem aqui, que é a maior área de grafite a céu aberto da América Latina. E, de fato, ali o grafite é uma questão, é também a sede de um coletivo de grafite importante do final dos anos 90, que é o Grupo OPNI, que é Objetos Pichadores Não Identificados. Eles fazem uma série de capas de discos de hip hop. Tem o Favela Galeria, que é esse outro espaço, que também foi um espaço que a gente usou bastante lá. Então, a discussão do grafite foi entrando, e também a discussão da memória do bairro, da construção desse bairro, de quem são esses moradores, tudo isso foi se configurando como elemento dessa disciplina. E aí nós, então, iniciamos com... desculpa, errei aqui. Sim. Iniciamos aqui com... Gente, eu me confundo que tem duas telas aqui. A próxima já vai me dando taquicardia, já tem que falar o próximo. A gente iniciou, então, com os alunos um levantamento desses grafites, com a intenção de construir um inventário dos grafites, sabendo que o grafite é uma arte efêmera, não foi feita para durar, depois vai vir outra, tem muitos que estão já descascando, mas, de algum jeito, isso pareceu que fazia sentido ali, então a gente começou a fazer esse inventário de grafites com os alunos, com mapa Google, né, com os pins, então localizando um por um, e nos festivais de grafite, a gente foi conhecendo os grafiteiros e conseguindo, então, identificar o artista. Fizemos também uma fichinha, né, para esse inventário, sem grandes, digamos, trabalhos, como que eu vou dizer isso, assim, sem muita sabedoria nesse assunto, mas, enfim, fomos organizando um pouco isso. Esse trabalho foi sendo feito. E aí, quando a disciplina terminou, a gente viu que ainda faltava muita coisa para fazer, né? A disciplina conseguiu mapear e localizar, mas a disciplina termina, os alunos vão embora, acaba. Então, nós montamos um pequeno projeto de pesquisa, aí, de novo, com essa bolsa PUB, que é essa bolsa de permanência da USP, e para ter mais tempo para esse trabalho continuar a ser feito, esse inventário continuar a ser feito, a gente conseguiu mapear por volta de 100 grafites, mas ainda podemos continuar mapeando, então estou montando outro para ver se a gente avança. E, ao mesmo tempo, isso se cruzou também com a nossa vinda para cá, e aí vou abrir um parênteses para falar rapidamente do Maria Antônia, que é esse espaço que vocês estão aqui conhecendo, que é a antiga sede da Faculdade de Filosofia da USP, é um lugar de memória, é patrimoniado em função das práticas estudantis, né, da Batalha da Maria Antônia, se torna um centro cultural no final nos anos 90, com uma gestão muito importante do professor Lourenço Mami, que pôs esse lugar no mapa das artes da cidade, e também como lugar de cursos de difusão, enfim, né, um centro de extensão da universidade, bem desenvolvido, digamos assim, mas, como eu disse para vocês, que estava um pouco, né, depois de ter esse lugar na história da cidade, na história cultural, na cena cultural, enfim, de algum modo, por conta da pandemia,
sim, poucas coisas acontecendo. Uma das coisas que a gente pensou logo que a gente veio para cá foi de abrir o Centro Maria Antônia para os coletivos da cidade, para os coletivos periféricos, sobretudo, também para os coletivos universitários, enfim, fazer uma ação mais dirigida. O Centro Maria Antônia é aberto a todos e a todas. A gente, né, no site, todas as pessoas podem propor atividades, enfim, tem chamadas abertas, mas a gente pensou em fazer uma ação dirigida e a gente, inclusive, chegou a desenhar um edital que parou na burocracia da USP, da Procuradoria Jurídica. A gente nunca conseguiu levar isso adiante, mas a chamada aberta foi se espalhando e a gente pensou, então, em se valer desse material, dessa experiência, para propor um projeto expositivo que servisse também como uma espécie de piloto para essa discussão, para o que é esse trabalho com os coletivos. E aí a gente, então, chamou os dois coletivos, o São Mateus em Movimento e o CPDOC Guaianás, para fazerem a curadoria dessa exposição. Comigo, o Ivo Giroto, que é meu colega, que também estava, né, dos 6 professores, foi o professor que continuou mais de perto nesse trabalho, e com o Zé Lira também aqui na retaguarda. Quer dizer, a gente fez uma espécie de curadoria compartilhada, então, absorvendo os trabalhos que os coletivos propuseram como possíveis para estar na exposição. Então, os grafiteiros que grafitaram a parede externa lá da varanda. O Maria Antônia tem 2 edifícios, e o segundo edifício, o Joaquim Nabuco, é um edifício de galeria, né, com salas expositivas. Mas a gente foi avançando um pouco nesse trabalho, então o próprio levantamento que foi continuando a ser feito, trabalhos que os coletivos, a rota do grafite que a gente estabeleceu, né, virou uma das peças de exposição, digamos assim, com um QR Code lá no fundo, que você poderia então ter acesso aos 100 grafites e essas informações sobre cada um deles. A nossa intenção era fazer visitações a essa área. Isso a gente não conseguiu fazer, assim, visitas que saíssem daqui com ônibus e tal, isso não deu, mas a gente pensou uma série de outras ações de ativação da exposição. E a exposição também absorveu, então, um conjunto de fotografias do Alan Cunha, um conjunto de fotografias da Daniela Carneiro, que é ligada ao coletivo Coletores, e com os nossos alunos a gente continuou no trabalho, não apenas, vou passando aqui umas imagens, o trabalho não só de levantamento dos grafites, mas aí isso estava lá na disciplina, mas a gente não tinha tido fôlego, mas um trabalho também tá meio fora de ordem aqui, mas enfim, um trabalho também de entrevistas, eu vou passar aqui, que estão aqui nessas televisões, os 2 monitores. Essas entrevistas foram feitas com moradores, com ativistas, com os artistas, e os alunos também bolsistas, daí editaram, selecionaram trechos, legendaram, também isso também era material da exposição. Então aqui, eu realmente fico um pouco confusa. Aqui o Randall, que é um dos artistas, o Tony, do coletivo Coletores, e a Dani, que é a fotógrafa, o Diego, que é um dos bolsistas, enfim, aqui é o dia da inauguração, né? E aí pensamos essas atividades também de ativação da exposição, então, com apresentações artísticas que foram acontecendo uma vez por mês, e oficinas que também foram dadas por esses artistas. Então, os grafiteiros fizeram oficinas, os fotógrafos fizeram oficinas, o Adriano deu um curso de história dos bairros periféricos, enfim, fomos fazendo essa série de atividades, e esses depoimentos em suspenso. Então, no site do Maria Antônia, a ideia é ir para o CPDOC Guaianás, enfim. Então, relatada um pouco essa experiência, né, ou essas 2 experiências, a disciplina e a absorção disso aqui no Centro Maria Antônia, eu fiquei pensando muito, né, quando a Joana comentou, a Thaís também escreveu e tal, e o que poderia ser falado e qual que é enfim, o que dessa experiência tem para dialogar aqui com vocês. E eu fiquei pensando, então, né, formulando um pouco essa fala, pensando sobre ela, me veio à cabeça aquele texto do Piano Bezerra de Menezes. O Piano já foi aqui abundantemente citado,
que se chama O Museu na Cidade, a Cidade no Museu, e ele é um texto dos anos 80, ele falando assim, o que seria um museu de cidade, né? Talvez, então, o lugar por isso também falei meio exógeno, é o lugar do arquivo, mas é o lugar também do museu como salvaguarda. O que seria um museu de cidade? Ele começa contando uma história de que o Jorge Henrique Ardoy, o arquiteto argentino, começa a buscar museus de cidade na América Latina e fica muito mal impressionado, porque são museus muito apaziguadores, chapa branca, né? Dizendo, a cidade não é isso, a cidade é conflito. Então, o que seria fazer um museu de cidade? E ele lá nos anos 80, ele fala... eu até pus um pedaço da fala dele, tal, mas vou falar assim mais rapidamente para a gente ter tempo também de conversar. Ele talvez a ideia possível para o museu de cidade seja um museu estilhaçado, né, que esteja em vários lugares da cidade, que não seja uma única sede, porque a cidade é essa multiplicidade de coisas, né? A cidade também é fragmentada. E eu fiquei pensando, então, nessas ações e nesses coletivos que vêm surgindo com muita força, né? Não só em São Paulo, mas no Brasil todo, e na América Latina também, e nessas ações todas, né, já mencionadas pela Monique, enfim, desses ou museus comunitários, ou coletivos de memória, ou centros de memória, né, dessa reivindicação de uma memória e de um trabalho no bairro. E eu pus aqui alguns para a gente lembrar. Eu fui pondo quando a Monique começou a falar, nem ia pôr essa tela, mas enfim, abri ali o arquivo e falei, deixa eu colocar. Então, o Centro de Memória Queixadas em Perus, que tem um centro de documentação incrível sendo feito ali, numa biblioteca, quer dizer, o espaço é uma biblioteca pública, né, mas com 6 mulheres ali que cuidam daquele espaço e que estão pensando sobre a memória operária, a greve dos queixadas, enfim, toda uma discussão, mas o acervo da Laje em Salvador, o Museu da Maré, cada um desses tem suas especificidades, não estou querendo chapar tudo na mesma coisa, mas estou dizendo assim, tem muitas iniciativas, né, acontecendo, o Muquifo em BH, eu recentemente visitei esse museu da cidade autoconstruída em Bogotá, que é um museu público, mas tem também iniciativas comunitárias. Então, eu fiquei pensando sobre isso, assim, e voltar para a universidade, né? Então, fazendo essa reflexão disso tudo, dessas muitas iniciativas, e voltar para a universidade e entendendo que tem essa produção de novos acervos que estão localizados nesses vários lugares, feitas pelos sujeitos, né, dessa discussão também da história local, histórias locais, mas que também é uma história que não é só local, né, uma história que está dizendo respeito ao que é esse país, enfim, né, e aí eu também lembrei, né, de uma frase do Raymond Williams, que é um autor que eu acho que ajuda a gente a pensar tudo isso, e que acho que está no Cultura e Política, ele fala: quem controla o sentido de cultura arbitra sobre os valores da sociedade. Então, essas iniciativas todas que estão espalhadas pela cidade, mas elas não estão na universidade, né? Então, a Joana Mello, não a Joana Barros, mas a Joana Mello, eu sei que de manhã falou do acervo da FAO, então uma faculdade de arquitetura que tem um acervo, o principal acervo de arquitetura da América Latina, talvez, mas é uma faculdade que chama Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design. Como que ele lida com esses outros acervos? De que maneira se incorpora ou não se incorpora? E a minha fala aqui para vocês era, eu não sei efetivamente o quanto se incorpora, agora a Joana Barros falou, a ideia é compartilhar, vamos pensar sobre isso, a Beth também falou, né, a ideia de que tem que guardar tudo não é o caso, mas é a ideia do compartilhamento, enfim... pensando assim com vocês, porque a gente também, né, então como gestor, enfim, como em alguns momentos ocupando esses lugares, né, de decisão, então já tive lá no conselho da Biblioteca da FAO, quais são as políticas de aquisição, quais são as políticas de descarte, como que a gente vai trabalhar com isso. O que eu estou dizendo aqui não tenho nenhuma conclusão, mas dizendo, esses materiais, essas atividades e essas discussões, elas estão, na verdade, assim, não é que elas não estão na universidade, porque muitas dessas ações são
meninos e meninas, homens e mulheres que já passaram pela universidade. Então, também está demonstrando assim, uma mudança do que é o país. A tendência é a gente achar que o nosso país está mergulhando no abismo sempre e tal, e ele está. Mas também tem outras coisas que faz pensar que é isso que a Beth dizia, assim, de transformação, de mudança. Então, ver todas essas iniciativas que estão aparecendo, e gente que está pensando, que está produzindo coisas, enfim, é muito auspicioso. Mas, de todo modo, eu acho que a universidade tem que se haver com isso, assim, de algum jeito. E, enfim. Então, meio rápido, porque, digamos, eu estou, assim, um pouco também nesse lugar meio institucional e tudo, e não sou uma exímia pesquisadora da temática, né, mas botar aqui algumas reflexões para a gente, para depois poder fazer uma conversa. Então, acho que era meio isso. Tá? Obrigada. Eu acho que é isso. Convido vocês, para quem quiser ir no festival que vai ter neste sábado, de grafitagem.